Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo. Boa noite. Que a doce e serena paz do Mestre Jesus esteja entre nós. Hoje é um dia especial. Especial porque eu quero fazer ciência aos senhores, às senhoras, que estamos nos programando para fazer 2 programas semanais, ou 2 gravações. Porque está chegando algumas perguntas interessantes. E uma delas veio de São Paulo. Se eu não me engano, de Cachoeirinha, né? De Osasco. E eu quero dizer para a senhora, Dona Maria, que eu não sou de São Paulo, eu sou de Recife. Sou de Recife, apesar de eu ter uma filha que mora aí em Guarulhos, que vez por outra eu vou até São Paulo para visitá-la, mas em virtude de umas comorbidades que eu tenho, eu não estou me locomovendo. E a outra do senhor José, que me pergunta se eu vou falar de vida após morte. A senhora, Dona Maria, eu já respondi. Sou de Recife. Atualmente eu estou em casa, me valendo desse instrumento que nós temos à nossa disposição para fazer essas pequenas lives. Tanto é que estamos resolvendo fazer 2 por semana. Mas isto não impede, senhora, que a senhora comente, que a senhora faça as suas perguntas, que a senhora coloque essas publicações, essas lives, para que o seu grupo assista e façam as perguntas que eu com certeza irei responder. E é você, meu amigo José, se você prestar bastante atenção, eu praticamente já lhe respondi sobre a vida após a morte. Quando eu falei aqui sobre as reencarnações, e só reencarna quem está morto, já que creia a morte não existe. Existe a morte do corpo físico. É quando a alma se liberta das amarras que aprende ao corpo físico e se liberta. É preciso a gente entenda que quando o espírito ocupa um corpo físico, ele passa a ser chamado de alma. Quando ele se desprende do corpo físico, ele vai para a erraticidade e é espírito. Espírito, alma. Alma, espírito. Mas
Tem mais coisas que a gente pode falar, José. Tem mais coisas. Como, por exemplo, a gente, quando busca entender esse processo reencarnatório, a gente vai verificar que a alma se liberta do corpo físico porque os órgãos físicos se desgastam e já não suportam o peso das energias que o espírito tem sobre ela. Porque não é tão fácil, meus amigos. O que não é fácil? Eu não quero aqui fazer crítica, apenas a título de informação. As casas espíritas, os meus amigos palestrantes, eu não sou palestrante, eu sou apenas um curioso, simpático e seguidor da doutrina dos espíritos. Eles não tratam o espiritismo observando o espírito como uma forma energética, como eles dizem na pergunta 48, 88, que o codificador pergunta se vocês têm forma, e eles dizem, como pensais, não. Mas temos uma forma vaporosa para vós, mas ainda muito grosseira para nós. Se o quiserdes, nós somos como um rubi. Somos uma centelha. Então, baseado nisto aí, é que nós vamos observar que, como espíritos, nós somos uma forma de energia. Uma forma de energia. E creio eu que assim deveríamos estudar o Espiritismo, tratando essa força inteligente do universo, chamada Espírito, como uma forma energética. Tanto é que se o Espírito não fosse revestido daquela capa, daquela substância vaporosa que eles falam nessa pergunta 48 ou 88, me lembro bem, dificilmente nós teríamos condições de olhar para eles. E eles também. Para tanto, veja o sacrifício que eles fazem para se apresentar a nós. Porque ele deixa o seu elemento perispiritual no local aonde ele está vivendo. Ele não fica despido do perispírito. Ele deixa os elementos que compõem o seu perispírito retirado daquele lugar e gradativamente ele vai formando um novo perispírito para chegar até aquele ambiente para onde ele vai
Agora, isso é feito numa fração de milésimo de segundo. Você não vai nem perceber. Isso aí é rápido. E onde estão esses elementos? Esses elementos estão no espaço universal, no espaço cósmico, porque o cosmos já é um produto do elemento universal. Bom, quanto à vida após a morte, todas as culturas falam disso. Eu até recomendo que os senhores, que as senhoras procurem um poema chamado Vida. Eu tenho, depois eu posso passar para vocês. Que ele começa assim: se vida é ter a gente e a alma retida no cárcere do corpo, de tal sorte que ela sinta-se vencida, então a vida não é vida, é morte. Se morte é o alar-se a alma dos fortes grilhões que aprendem alando-se em seguida, então a morte não é morte, é vida. E na última estrofe vem a pergunta: por que esse medo que se tem da morte? Por que o apego que se tem da vida? É muito bonito esse poema. E é aqui que eu quero dizer a você, meu amigo, minha amiga, que nós devemos ler mais, pesquisar mais, que nós vamos encontrar coisas maravilhosas. Existem alguns companheiros, como eu trabalhei com um, ele era professor de uma universidade aqui perto, ele batia no Livro dos Espíritos: aqui está a Bíblia dos Espíritos. E nós já tivemos a oportunidade de mostrar o Espiritismo na Bíblia, sem sermos evangélicos, é claro. Sem sermos evangélicos. Então, tem um grande artista, tinha, né, porque já é do século XVIII, por aí, sei, que ele dizia que aqui na Terra nada aprendemos, apenas recordamos. E até aqui, Pietro Baldi,
que ele fala que a evolução do espírito é do berço ao túmulo e do túmulo ao berço. Explicando isto, porque é lá que nós vamos ter um aprendizado mais perfeito, desde que queiramos. Tem isso. Bom, apesar de muitas críticas à Igreja Católica, ela nos dá uma lição a respeito da vida após morte. Observem que há uma recomendação de uma missa de corpo presente, uma missa com 7 dias, com 30. Qual a razão disso? Os 3 primeiros dias, após a alma se separar do corpo físico, ela fica desorientada, totalmente desorientada, batendo em um, batendo em outro, vai para um lugar, vai para outro, toca naqueles que lhes são mais próximos, a dizer: eu estou aqui. E nós não as ouvimos. Não ouvimos. Mas a espiritualidade está ao seu lado, dizendo: calma, calma, para que ela não se desespere. Porque no desespero ela vai ser acolhida por espíritos brincalhões, malfazejos, como fala a questão 99 em diante do Livro dos Espíritos. Então, aqueles espíritos amigos percorreu, falou com seus amigos, percebeu que eles não te ouvem mais. Vinde conosco. E sempre é alguém que foi ali para receber alguém das suas amizades. Que ela diz: mas você já morreu, calma, tenha calma. Vamos seguir. E nos primeiros 7 dias, aquele recém-falecido vai ser orientado de como proceder. E é ali, a partir dali, que vai prevalecer a escolha dele. E continuar seguindo aquele amigo. É quando ele tem o direito de seguir aquele espírito amigo que partiu antes que ele, para um aprendizado mais profundo durante 30 dias. Quando ele terá realmente a liberdade de se conscientizar que ele partiu e que a partir dali ele vai ter que carpir com os seus problemas, as suas
dívidas dentro da lei, não é dívida financeira. São problemas que ele fez com o seu irmão. Então ele vai receber as orientações. Bom, e como acontece esse recolhimento? Vale salientar, irmãos e irmãs, que o planeta, vamos falar só do país, ele tem copiado praticamente ipsilipse o que ocorre no mundo dos espíritos, que é todo esse mundo. Você observa que hoje nós temos UPAs, temos unidades básicas de saúde. Pode não funcionar, não cabe a mim debater nem criticar isso. E no mundo extrafísico existem esses acolhimentos. Existem, creiam. Você vai a uma UPA, não é problema para eles. Eles te encaminham para uma unidade básica, não é para eles. Eles já te encaminham para outro local e assim sucessivamente. A mesma coisa ocorre no mundo extrafísico. Até que ele chegue num local onde vai ser atendido pela espiritualidade. Eu não aceito nosso lar. Mas por que, companheiro? Porque em nosso lar servem sopinha, servem, meus amigos, minhas amigas, tudo que você come aqui para se alimentar, eles comem, nós comemos do outro lado em forma fluídica. É o fluido que sobe da nossa alimentação, que muitas vezes mata a nossa fome. Está tão cheiroso que eu já não quero mais comer. Enquanto isso, quem trabalha dentro das casas espíritas, bem orientado, quando esses espíritos chegam ali, se dizendo famintos, sedentos, o bom orientador, conhecendo dessas performances, ele clama aos céus e oferece àquela pessoa, àquele espírito, a alimentação trazida do universo para saciar a fome e a sede daquele espírito. Primeiro, concorda, faz um trabalho
mental com ele, recorre aos espíritos amigos com quem esse orientador trabalha e os espíritos da casa, e aplicando sempre um passe no médium que está ali servindo dando o seu corpo físico para que ele se comunique, para que ele sinta como vai acontecer aquilo, como vai ser servido da alimentação, um verdadeiro banquete que você nem vê, mas você criou, retirando do espaço universal, como diz um dos itens do Livro dos Espíritos, que é desse espaço universal que o Senhor formou os mundos, os elementos que ora são perceptíveis aos nossos sentidos. Eu não sei, José, se eu respondi a você, mas você tem toda a oportunidade e o direito de fazer novas perguntas em cima dessas ou de outras formas, porque nós estamos aqui para isto. O intuito nosso com essas lives é esclarecer o que não é esclarecido dentro das casas espíritas. É por isso que constantemente estamos dizendo: não creiam na gente, questionem, critiquem, perguntem, porque quem movimenta o universo são as perguntas, companheiros. Não são as respostas. São as perguntas. Sendo assim, nós vamos encerrar mais esta conversa que estamos tendo. E estamos nos programando para fazer 2 por semana, desde que os senhores, as senhoras contribuam com os seus comentários, suas perguntas é de suma importância para nós. E vejam que estamos fazendo curtas, para não estar também aborrecendo demais vocês. Muita paz no coração de cada um de vocês, muito amor, e que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia,